nefrolitíase. Caso clínico: homem, 30 anos, chega ao serviço de emergência queixando-se de aparecimento súbito de distensão abdominal por presença de gases e lombalgia esquerda de forte intensidade constante que irradia do dorso para o abdômen e desce em direção ao escroto. Qual o diagnóstico mais provável? Como o médico deve agir nesse caso? Meu nome é Eduarda e hoje a gente vai conversar sobre nefrolitíase. Primeiramente, entendendo a definição. Nefro exprime a noção de rim, enquanto litíase exprime a questão do cálculo. Dessa forma, nefrolitíase significa presença ou formação de cálculos renais, e também pode ser conhecida como litíase renal. Essa é a afecção mais comum do trato urinário e, quanto à epidemiologia, ela é mais frequente em homens, sendo que em países subdesenvolvidos, as crianças são as mais acometidas e, nesse aspecto, os cálculos são vesicais de ácido úrico, enquanto que nos países desenvolvidos, os adultos são os mais acometidos, de forma que os cálculos são renais e com compostos de cálcio. Os fatores de risco para nefrolitíase incluem história pessoal de nefrolitíase, história familiar, história de gota, hipertensão arterial sistêmica, cirurgia bariátrica, uso prolongado de medicamentos, infecções urinárias crônicas ou recorrentes. Quanto às causas, a gente tem diversas e inclui principalmente a baixa ingesta hídrica. Além disso, como causa, a gente tem a hipercalciúria e a hiperoxalúria, a hiperuricosúria e a cistinúria. De fisiopatologia, para a gente entender a nefrolitíase, primeiramente a gente tem os rins como local de acometimento e, a nível mais microscópico, a gente tem os néfrons. Quando a gente tem uma supersaturação urinária, a gente tem diversos sais na nossa urina, que, associado a um pH alto ou baixo, leva à formação de cristais. Nesse aspecto, a gente tem aqui essas bolinhas coloridas representando os nossos cristais. Os cristais, por sua vez, para formar os cálculos renais, eles vão começar a sofrer nucleações. A nucleação, ela pode ser do tipo homogênea, quando tem cristais do mesmo composto associando entre eles, representando pela bolinha amarela aqui. Além disso, a gente tem as nucleações do tipo heterogênea, quando esses cristais são de compostos diversos e se associam. E aqui é representado pela bolinha verde. Seguindo a fisiopato da formação dos cálculos renais, a gente tem, após a nucleação, o crescimento e a agregação, que consiste na aglomeração desses cristais, formando cristais maiores que vão se deslocar para a papila renal, se agregarem e, ao serem excretados para a pelve renal, podem caminhar por todo o ureter, causando os sinais e sintomas da nefrolitíase, como a dor. Nesse aspecto, a gente tem diversos tipos de cálculo. Tem os sais de cálcio, que corresponde à maioria dos tipos de pedras nos rins, né? E a maioria deles são por oxalato de cálcio. Além disso, tem os tipos de fosfato de cálcio, que é mais conhecido também como a apatita ou a hidroxapatita. E, em geral, os sais de cálcio eles são mais arredondados, radiodensos e não costumam apresentar aspecto coraliforme. Além disso, a gente tem os sais de ácido úrico. Eles representam 5 a 10% dos casos, sendo que eles têm características radiotransparentes, não são visíveis à radiografia simples de rins, ureter e bexiga, mas são visíveis à urografia excretora. E agora um flashcard. Qual o tipo de cálculo renal mais associado com infecções do trato urinário? Que é tu? Vamos à nossa resposta. É o cálculo de Estruvita. Vamos conhecer um pouquinho mais desse cálculo. O cálculo de Estruvita, ele é uma mistura de magnésio, amônia,
fosfato e carbonato de cálcio. Ele também é conhecido como cálculo infeccioso. Por quê? Ele só se desenvolve na presença de bactérias produtoras de urease. Nesse aspecto, ele apresenta características pouco radiodensas, eles são grandes e coraliformes. Aqui a representação desses cálculos. E quais são os principais locais de impactação do cálculo? A gente tem a junção uteropiélica, o cruzamento dos vasos ilíacos e a junção útero-vesical. Os sinais e sintomas da nefrolitíase, eles podem ser tanto assintomáticos pacientes, e aí os cálculos eles são revelados em algum exame solicitado por uma outra causa, ou eles podem ser assintomáticos. Quando assintomáticos, a gente tem que procurar a cólica nefrética, que ela é de caráter súbito, de forte intensidade, ela geralmente é unilateral, tem a característica de ser encólica, ela não é aliviada com o repouso ou nenhum tipo de posição, e ela tem a característica de irradiar para o trajeto ureteral, para a região da bexiga e também para a genitália externa. Além disso, a gente pode ter alguns sintomas associados, como hematúria, náuseas, vômitos, sudorese, dor a punho, percussão lombar, que é representada pelo Giordano aqui. Como diagnóstico, a gente tem que ele baseia-se no quadro clínico do paciente sugestivo de cólica renal. Para a gente fazer uma avaliação diagnóstica inicial, a gente pode solicitar alguns exames complementares, como hemograma, creatinina sérica, urina de 24 horas, urina tipo 1 e urocultura, radiografia simples do abdômen, ultrassom do abdômen e a TC helicoidal, que é caracterizada como o padrão de ouro para diagnóstico da nefrolitíase. De diagnóstico diferencial, a gente tem diversos e inclui patologias gastrointestinais, como apendicite aguda, diverticulite, colicistite, patologias ginecológicas, como cisto ovariano, anexite, gravidez ectópica, patologias urológicas como orquite, epidimite e prostatite, e afecções vasculares como infarto intestinal, aneurisma de aorta abdominal, e entre outras causas a gente tem a cetoacidose diabética e a AM. O tratamento da nefrolitíase ele é baseado em 3 pilares, incluindo o tratamento da cólica renal. O tratamento da cólica renal, ele consiste no uso de AINES, como por exemplo o cetoprofeno, ou se não resolver, com o uso de opioides, como por exemplo a morfina e o tramadol. E também a gente pode fazer o uso de antiespasmódicos, como o Buscopan composto, e é importante muita hidratação. Além disso, o segundo pilar do tratamento da nefrolitíase inclui o tratamento do cálculo. E como que é feito? A gente tem algumas formas. A gente tem a terapia expulsiva medicamentosa, que caracteriza a combinação de um AINE com o alfa-bloqueador. Aqui a gente pode falar do tansulosine. E essa forma de terapia é utilizada para cálculos ureterais menores que 10 milímetros. E ao fazer uso dessa forma de terapia, a gente tem que fazer uma reavaliação dentro de 4 a 6 semanas para ver se houve a expulsão do cálculo. Para cálculos de outros tamanhos ou na ausência da eficácia dessa terapia, a gente pode lançar mão da litrotripsia extracorpórea, que é quando os cálculos são menores que 2 centímetros, quando eles são renais, ou ureterais menores que 1 centímetro. E também a nefrolitrotripsia percutânea, quando os cálculos renais são de grande volume, ou seja, são maiores que 10 milímetros ou são cálculos do tipo complexo. Aqui tem algumas imagens representativas da litrotripsia e também da nefrolitrotripsia. Na litrotripsia, a gente usa ondas de choque para a quebra do cálculo. E, por fim, a gente tem como terceiro pilar do tratamento, o tratamento da doença litiase.
Para isso, a gente tem que, além de aumentar a ingesta hídrica e fazer um aconselhamento dietético, a gente tem que avaliar o tipo de cálculo que aquela pessoa tem. Geralmente, quando a gente pode lançar mão de alguns medicamentos com base no tipo de cálculo que a pessoa tem. Os tiazídicos, eles diminuem a formação de cálculos de cálcio, porque eles aumentam a reabsorção tubular proximal do cálcio e também no túbulo distal, diminuindo a calciúria e, consequentemente, a formação de cálculos desse tipo. Além disso, a gente pode usar como medicação para os tipos de cálculo de ácido úrico o citrato, que está diretamente relacionado à formação desses cálculos. E quando a gente tem alguns cálculos do tipo oxalato de cálcio, a gente pode utilizar o halopurinol, que vai diminuir a formação desses cálculos ao inibirem a enzima xantina oxidase, que é responsável pela conversão da xantina em ácido úrico. Resumindo, quando a gente tem a suspeita de nefroletíase por meio dos sinais e sintomas, como por exemplo a cólica, a hematúria, a gente pode lançar mão de alguns exames complementares para basear o nosso diagnóstico. Quando esse cálculo é confirmado, a gente tem que avaliar se há complicações ou não associada à presença desse cálculo, incluindo infecção, obstrução. Na presença de infecção, a gente encaminha o paciente para o urologista, que ele vai dar seguimento de uma forma mais completa ao cálculo. Se não houver complicações, a gente vai primeiro tratar o cálculo, né? A gente vai ver, o primeiro cálculo, a gente vai fazer uma avaliação básica e ampla para excluir doenças sistêmicas associadas a causas desse cálculo e adotar medidas gerais. Se for um cálculo já recorrente, a gente vai pensar mais para o lado de uma doença litiásica. Então, a gente tem que fazer uma avaliação ampla e completa para associar, além das medidas gerais, uma terapia específica para o tratamento desse cálculo. Essa foi a nossa aula e muito obrigada. E aí, gostou do conteúdo? Então clica no primeiro link da nossa descrição, que lá vai ter um e-book com conteúdo bem comprimido para você.